Então, quando a gente fala da Caatinga, é um bioma de clima semiárido, com pouca quantidade de chuva. Então, as plantas lá são adaptadas ao clima seco, possuem folhas com bastante quantidade de cera na sua superfície para evitar a transpiração, né? Lá a gente tem mandacaru, xique-xique, né? Que são plantas adaptadas a esse clima. Os arbustos normalmente têm espinhos e perdem as folhas para sobreviver à época da seca. Sem contar também que os rios da Caatinga também secam durante o período da seca. Nós ainda encontramos no Brasil as matas de cocais, e que estão entre a Caatinga e a Amazônia, onde predomina a vegetação do babaçu e da carnaúba, tá? E essas sementes, né, são usadas na produção de óleos, tá? A cobertura de algumas casas, também as folhas são usadas na cobertura de algumas casas da população que vive próxima à mata de cocais. Também, agora, a gente descendo um pouquinho, né, indo para a região lá do Pantanal, que é o bioma que está mais em alta hoje nas notícias por causa, infelizmente, das queimadas. O Pantanal fica na região do Mato Grosso do Sul. O Pantanal, ele é um bioma que em algumas épocas do ano ele deveria ficar alagado e outras épocas do ano ele fica mais seco. É uma vegetação muito variada, porque possui aspectos de cerrado, de pampas e de floresta, dependendo da região do Pantanal. Tem uma exuberante vegetação, né, com árvores muito lindas e grande quantidade de animais, que novamente, como eu já comentei com vocês, vem sofrendo muito com as queimadas. E o último bioma são os manguezais, né? São aquela região de transição entre a água doce e a água salgada. Então, o solo próximo a essa região é chamado de manguezal. Então, nessa região onde os rios desembocam no mar, a terra ali próxima está em contato com uma água chamada água salobra, né? Que é aquela água que não é doce nem salgada. E nessa região, a vegetação é formada por arbustos, né? Que são adaptados para viver nesse ambiente com alta salinidade por causa da água do mar. Mas os manguezais são muito importantes também porque os manguezais são berçários, né, de vários animais, peixes e crustáceos. Então nós temos também que conservar os nossos manguezais, porque eles são os berçários, né, de várias espécies de animais. Então nós ficaremos por aqui. Beijos e até a próxima. E aí, galerinha, hoje eu vim falar para vocês sobre os ecossistemas aquáticos. Muitas vezes nós esquecemos dos ecossistemas aquáticos, né? E é um erro isso, porque nós temos ainda os ecossistemas aquáticos ou os limnosciclos, né? E aí, quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, nós temos as águas lênticas, que nas águas lênticas nós estamos falando de lagos e lagoas, né? Que são águas paradas e que ficam dentro dos continentes, tá? Massas de água, né? Paradas porque não tem grandes correntezas, né? Como um mar e um rio. Então a gente tem, dividindo as zonas de um lago, né? Nós temos a zona litorânea, que é a parte da periferia do lago, que é mais ricamente habitada, ou seja, a gente encontra mais espécies de peixes, de plantas e de anfíbios. Aí depois, na região mais central do lago, até onde vai a luz, até onde a luz do sol consegue penetrar nesse lago, que é rica em plânctons. O que são plânctons? No plâncton nós temos os fitoplânctons, né, que são algas microscópicas que realizam fotossíntese, e nós temos o zooplâncton, que são protozoários e microcrustáceos que ficam na água, tá? E no lago ainda a gente tem a zona profunda, que são as regiões onde a luz do sol não consegue penetrar. E aí fica tudo escuro. Se fica escuro, ali não existe organismos que realizam fotossíntese. Por quê?
para fazer fotossíntese, mas dentro da água, Chile, as algas microscópicas são fotossintetizantes, mas lá nas regiões, na zona profunda dos lagos, não chega luz, e se não chega luz, você não vai encontrar essas algas. E aí nós temos um dos lagos mais profundos do nosso planeta. Nós temos um lago na África que se chama Tanganyika. Desculpa a minha pronúncia, já peço desculpa de uma vez, tá? E ele tem 1.449 metros de profundidade, então é um dos lagos mais fundos, tá? Tem outro na Sibéria que chega a ser mais fundo do que esse, que tem 1.754 metros de profundidade. Então, esses lagos são os lagos mais profundos que nós temos no nosso planeta. Aí a gente também tem que lembrar que quando quando eu falei para vocês de lagos, são esses três. Essas são essas três zonas. A zona da periferia, a zona da parte da água central do lago e a parte onde a luz solar não chega. Agora, nós também temos o talassociclo, que é quando nós vamos estudar o talassociclo ou biociclo marinho, tá? Que é o maior dos biociclos. A gente vai estudar as águas do mar, né? Ele possui uma continuidade, ou seja, ele não tem divisão, né? Não tem paredes que separam um dos oceanos e ele possui uma grande estabilidade, ou seja, as águas dos oceanos não secam, né? Uma grande profundidade, e essas águas, né? A água dos nossos mares, oceanos, elas também podem ser divididas em duas zonas. A zona fótica, que é onde entra luminosidade, que vai até no máximo 200 metros de profundidade. Depois dali não entra mais, a luz não consegue penetrar, tá? Aí fica tudo escuro, né? Aí vem a zona afótica, que se não entra luz ali, a gente não encontra seres fotossintetizantes, né? Como no caso das algas. E mais ainda, lá embaixo na zona afótica não tem luz. Então todos os seres vivos que ali vivem, nós temos ali alguns peixes que possuem adaptações para sobreviverem nessas regiões, possuem características no seu corpo que o ajudam a sobreviver nesses lugares. Então a gente também tem a zona das marés, né, que fica próximo ao litoral, tá? A gente tem a zona nerítica, né, que são até 200 metros de profundidade, que é onde tem a maior quantidade de fitoplânctons e peixes. Então tem uma zona de grande importância econômica para a pesca. Já vamos continuar na próxima aula, falando dos mares. Ainda nos ecossistemas aquáticos, estou falando dos mares, gente. A gente tem a zona oceânica, onde as águas são frias e pobres em animais, então já é uma zona que apresenta grande quantidade de seres vivos, né, principalmente de animais. E tem a zona abissal. Na zona abissal, como eu já comentei, somente sobrevivem ali peixes, né, e outros crustáceos que têm adaptações, como eles possuem o corpo achatado por causa da pressão da água, eles possuem a boca grande, né, e com dentes, e essa boca costuma ficar sempre aberta para facilitar a captura de alimentos. Alguns peixes produzem luz no chamado bioluminescência, que ajuda, é tipo uma lanterna, que eles tem um peixe que tem tipo uma lanterninha numa extensão do corpo, tipo um cabinho, porque ele vive nessa região chamada região abissal. Lá não tem luz, a luz solar não consegue penetrar. E na região adal, praticamente não tem vida. É a parte mais profunda dos oceanos, abaixo de 5.000 metros de água, praticamente não tem vida. E a gente tem nos oceanos algumas regiões que é onde tem as chamadas correntes de ressurgência. Essa corrente de água faz com que a água de baixo venha para cima e traga os nutrientes para a superfície.
E quando a gente fala de seres vivos que vivem na água, nós temos algumas classificações. Por exemplo, o plâncton, né, como eu já falei para vocês, que nós temos os fitoplânctons, que são principalmente as algas microscópicas fotossintetizantes, e os zooplânctons, né, que são microcrustáceos que ficam na água. E esses são os plânctons, né, seres flutuantes, ou seja, que não conseguem nadar contra a maré, né? Eles são levados pela correnteza. Os seres do nécton já são os seres vivos que vivem nas águas e que conseguem nadar contra a maré, ou seja, são animais, animais como tartarugas, peixes, né, mamíferos como baleias e golfinhos, que são os néctons. Esses animais, esses seres vivos conseguem nadar contra a correnteza. E o bênton, os bêntons são seres vivos que rastejam no fundo dos oceanos ou ficam presos entre as frestas das rochas que nós encontramos no fundo dos oceanos. Então ficamos aqui falando dos biomas marinhos. Espero que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima.